Alô? Agora foi. Pessoal, boa tarde. Saudade de vocês. Não pude estar na semana passada, mas estou de volta. Vamos ver o capítulo 24. Não ponhais a candeia debaixo do alqueire, diz para nós. Não vades ter com os gentios. Jesus enviou seus 12 apóstolos, depois de lhes haver dado as instruções seguintes: não procureis os gentios e não entreis nas cidades dos samaritanos. Ide antes em busca das ovelhas perdidas da casa de Israel, e nos lugares onde fordes, pregai, dizendo que o reino dos céus está próximo. Evangelho de Mateus, capítulo 10, versículos 5 a 7. Em muitas circunstâncias, prova Jesus que suas vistas não se circunscrevem ao povo judeu, mas que abrangem a humanidade toda. Se, portanto, diz a seus apóstolos que não vão ter com os pagãos, não é que desdenhe da conversão deles, o que nada teria de caridoso. É que os judeus, que já acreditavam no Deus uno e esperavam o Messias, estavam preparados pela lei de Moisés e pelos profetas a lhes acolherem a palavra. Com os pagãos, que até mesmo a base faltava, estava tudo por fazer, e os apóstolos não se achavam ainda bastante esclarecidos para tão pesada tarefa. Foi por isso que lhes disse: ide em busca das ovelhas transviadas de Israel, isto é, ide semear em terreno já arroteado. Sabia que a conversão dos gentios se daria a seu tempo. Mais tarde, com efeito, os apóstolos foram plantar a cruz no centro mesmo do paganismo. Deus Pai, Jesus, bondoso amigo de todas as horas, Joana, nossa veneranda, protetora, inspiradora, que está sempre junto de nós nessa casa, em qualquer ambiente onde estejamos, amigos espirituais, espiritualidade amiga, que nos ampara nessa tarefa, que nos orienta e que nos traz todas as semanas a esta casa. Agradecemos antecipadamente por estarmos aqui, que possamos entender, Senhor, que o Teu Evangelho é para todos, sem nenhuma distinção, mas que, sobretudo, é para nós, para o nosso aprendizado, para a nossa cura, quando, por distração, por equívoco, nos distanciamos dessa rede cósmica que está sempre pronta, disponível para curar qualquer mal-estar em qualquer aspecto de nossa vida, desde que abramos os nossos corações, liguemos os nossos pensamentos e estabeleçamos a sintonia necessária para que toda a vibração e toda a energia possa vir ao nosso encontro nesse processo de cura e autocura. Graças a Deus. Então, pessoal, vamos continuar com o nosso bloco 4. Voltando. Cuidar do corpo. Hoje nós vamos falar do corpo somático. Vamos falar do corpo mesmo, que tem forma. Vamos falar um pouquinho do duplo etérico, que é um outro corpo, que nós somos um conjunto de vários corpos que funcionam de maneira interligada, interdependente e nos torna quem somos. Temos muitos assuntos importantes, está densa a nossa aula hoje, cheia de conteúdo. Medicina da Alma, capítulos 4, 5 e 12, Estudos Espíritas, no capítulo 5. Fundamentalmente, nossa aula foi baseada nesses dois livros, ok? Se alguém quiser copiar, a gente deixa só um pouquinho aí o slide, para quem quiser buscar essa referência,
porque os capítulos são grandes, tem bastante conteúdo, e a gente procura tirar algumas coisas bem significativas para o nosso entendimento dentro do tema e dentro do nosso conteúdo de hoje. Posso ir em frente? Ok. Lembra que a gente começou falando de espírito há 15 dias atrás? Semana passada falamos de perispírito, não foi isso? E aí hoje vamos falar de corpo. Corpo somático é toda e qualquer quantidade de matéria limitada que impressiona os sentidos físicos. A aglutinação de moléculas que modelam formas animadas ou não ao impulso de princípios vitais, anímicos e espirituais. Esse corpo pode ser orgânico ou inorgânico. Autoempréstimo divino, o corpo humano serve de domicílio temporário ao espírito, que por meio dele adquire experiências, aprimora aquisições, repara erros e sublima aspirações. Por que a lógica foi organizada? Porque tudo nasce com o espírito. Tudo começa com o espírito. Esse espírito que, de acordo com a sua evolução, com a sua condição moral, produz o perispírito. Lembrando que lá no primeiro encontro, além do espírito, nós falamos do corpo mental. Lembram disso? Que é o corpo que não tem forma humana, que está mais próximo do espírito, a essência divina, e que por meio desse corpo mental, todas as questões ligadas à inteligência, lembram disso? São tratadas. A partir do corpo mental, nós tratamos na semana passada do perispírito, esse envoltório que tem o nosso corpo, que permite esse elo entre o espírito e o corpo, e a forma material. Estamos juntos até aqui? Beleza. Então, como ele é um empréstimo divino, ou seja, como a gente já sabe que nada é nosso, nem o nosso corpo, porque quando acontece a desencarnação, tudo fica. Então, até o corpo é um grande empréstimo. Eu diria que é o maior empréstimo que o Senhor nos deu nessa existência, porque é a grande oportunidade, dentro das reencarnações, de fazermos escolhas, de melhorarmos a nossa psicosfera, né, melhorarmos a nossa mente, o nosso entendimento, nos aprimorarmos e podermos fazer a nossa trajetória no caminho do infinito. Pessoal, esqueci de dizer, quem não pode estar aqui com a gente hoje é a Denise. Vocês já perceberam? Hã? Já falei? Ah, ela que falou que não... pois é, e a outra a gente vem todo mundo, as duas. Falei assim, gente, não preciso falar, está tão óbvio, né? Mas me lembrei. Ok, então é por meio do corpo que nós fazemos as nossas conquistas e as nossas aquisições. O mais fantástico equipamento de que o homem tem notícia. Pessoal, a gente se acostuma com o corpo. Mas se a gente pudesse parar e pensar no que é o fenômeno da vida, desde que acontece a junção, não é? Do homem com a mulher, e a vida começa a nascer na barriga da mulher, até que acontece o desencarne, é absolutamente fantástico. É que fica tudo tão natural que a gente não para pensar. Já viram quantos sistemas funcionam simultaneamente? Nós temos sistema cardiovascular, nós temos o sistema aqui que funciona nervoso, sistema nervoso, respiratório, digestório, que quando eu aprendi era digestivo, agora é digestório que chama, né? Então, sistema...
A criançada na escola hoje chama de digestório. Eu aprendi digestivo, mas é tudo a mesma coisa. Digestivo ou digestório, esquelético e uma série de outros sistemas que funcionam absolutamente em sincronia. Para pensar. Pensa bem, como é que, não tem forma quando começa, e na gravidez a gente passa por todos os estágios, do réptil até chegar à forma humana. É absolutamente surpreendente. E não existe nada no planeta que seja igual ao nosso corpo humano. A gente fica pensando e refletindo como Jesus e todos aqueles que tiveram a responsabilidade de plasmar o nosso planeta e plasmar toda forma de vida no planeta, e como isso é perfeito. É absolutamente perfeito. É tão perfeito que quando tem alguma coisa que não funciona bem, a gente tem logo um sinal. Ou a gente tem febre, e aí é sinal de que alguma coisa em algum lugar não está funcionando. E a gente tem um sinal. A gente tem todos os avisos. Funciona de maneira absolutamente perfeita, desde que nós possamos dar a este corpo o direcionamento que ele precisa para manter essa perfeição. O mais fantástico equipamento de que o homem tem notícia, múltiplos órgãos e engrenagens, os mais perfeitos arquivos de microfotografia nos centros da memória. Não existe ainda hoje um computador fabricado pelo homem que consiga armazenar tudo o que a gente armazena em uma existência. Tudo que a gente armazena na memória em uma existência, nenhum computador hoje já fabricado consegue fazer. Imagina aquilo que a gente já tem impresso no nosso perispírito. Imagina todas as memórias que a gente vem armazenando ao longo das nossas existências. É um conteúdo tão vasto que a gente tem na memória, e a gente muitas vezes não para pensar nem valorizar o que é a bênção desse instrumento. A sua valorização por meio das aspirações nobres vitaliza-o e equilibra-o com imperceptíveis melhoramentos que o mantêm e sustentam. É no ambiente dos reinos inferiores que a mônada, ou psiquismo adormecido do futuro arcanjo, começa a sensibilizar-se de forma intensa. Lembram daquela frase, uma frase bem conhecida do Leon Denis, que a gente passa, não é? Pelo reino mineral, pelo reino vegetal, pelo reino animal, até chegarmos no reino hominal. Então, a mônada é a menor célula conhecida que tem individualidade, que não se divide mais. Ela é a menor. Então, é no ambiente dos reinos inferiores que a mônada, ou o psiquismo adormecido do futuro arcanjo, começa a sensibilizar-se de forma intensa, ao mesmo tempo em que, já no reino vegetal, começa a desenvolver as manifestações mais complexas de um duplo. Quando está falando aí, está falando do duplo etérico, que a gente vai esclarecer um pouco mais na frente. Composto das energias bioplasmáticas de que são constituídos os diversos seres integrantes desse prodigioso reino da natureza. Então, na medida em que nós vamos seguindo nessa escala de evolução dentro dos reinos, ao mesmo tempo nós vamos desenvolvendo o aprendizado da fabricação desses corpos, que vão se desenvolvendo junto com a gente. Então, todos esses aprendizados, imagina onde foi que a gente aprendeu a fazer essa aglutinação que é o corpo somático.
lá na aglutinação da matéria inorgânica do mineral. Ali começam os primeiros movimentos de aglutinação de moléculas. E ali a gente vai aprendendo. Então, nessa natureza, nós vamos desenvolvendo todo esse aprendizado que a gente necessita para ir produzindo os corpos necessários à nossa evolução. Cada vez que eu me pego estudando essa matéria, esse tema, eu reflito na perfeição que é a causa desse efeito. Porque tudo na natureza é efeito de uma causa respondida na questão número 1 do Livro dos Espíritos, que é Deus. Causa primária de todas as coisas. Que a gente ainda não consegue acessar, porque ainda não temos evolução suficiente para acessar ou essa coisa que a gente quer muito ter, que é a visão de Deus, e a gente já falou disso também numa outra aula, porque para nós hoje é possível experimentar dentro de nós. Mas como a gente quer ver tudo, né? Então, quando a gente até pensa em Deus, fica buscando uma forma humana que represente Deus. Embora a primeira questão do Livro dos Espíritos não pergunte quem é Deus e pergunta o que é Deus. Esse é uma imagem representativa do duplo etérico. No ser humano, o duplo constitui a camada mais eterizada. Então, o duplo etérico ele fica onde? Entre o perispírito e o corpo somático. E o corpo que a gente tem. Constitui a camada mais eterizada ou menos grosseira do corpo físico. Em sua constituição íntima, encontra-se, além das substâncias físicas comuns, em vibração ligeiramente diferente. Grande quantidade de ectoplasma, a essência básica dessa contraparte etérica do corpo humano, cuja razão de ser está na distribuição equilibrada das energias provenientes do grande reservatório cósmico universal e sua transformação em fluido vital, encarregando-se de irrigar toda a comunidade orgânica do aparato fisiológico humano. Qual a diferença do duplo etérico para o perispírito? O perispírito, ele não se desfaz com a morte do corpo. O duplo etérico se desfaz. O duplo etérico é um corpo que ele se desfaz porque ele é carregado de energia vital quando existe a morte do corpo. Tá certo? Ele tem também o desenho dos órgãos, como tem o corpo. E muitas vezes, a gente vai ver em slides mais para frente, o tratamento espiritual que a gente recebe, ele vai lá direto no duplo etérico, que é uma camada mais eterizada do que o corpo, mas não tão eterizada quanto o perispírito. Ele está exatamente nesse meio de campo entre o perispírito e o corpo físico. E ele tem uma função muito importante, que é justamente o do filtro das energias. Tanto as que vêm daqui, né, de fora, e a hora que a gente recebe energia de nós, todos, estamos sempre transmitindo energia uns para os outros, energia dos encarnados, energia de desencarnados, energia de toda a matéria cósmica. Tudo não é energia? Vibrando em frequências distintas? Tudo é. Sim. Quando há um desencarne, a pessoa não desprende muito do corpo, ele permanece? Olha só, olha a pergunta, assim, quando não há um desapego, não vai, né, quando o espírito não vai, como é que acontece? Não é bem assim, porque eles só sobrevivem quando tem vitalidade. O que fica muitas vezes, fica às vezes um pouco, porque enquanto tem alguma sobra de vitalidade naquele corpo, alguma coisa de fluido vital, na verdade, porque a morte do corpo, ela acontece e é por isso que o espírito vai. O espírito, não é a ordem, a gente já sabe. O corpo morre porque o espírito vai embora? Não. O
O espírito só vai porque o corpo morreu. O que acontece primeiro é a morte do corpo. Então, a gente já sabe que muitas vezes, quando a gente está em processos de evidência de desencarnados, o que a gente vê não é o duplo, porque o duplo já se desfez. O que a gente vê é o perispírito, que assume a forma que a gente pode reconhecer. Sim. Sim. A pessoa está ligada por aparelhos, mas ainda tem vida. Então, o espírito está ali, tudo está ali. Nada, tudo presente. Vamos lembrar o seguinte, só para esclarecer, depende da condição do espírito. Também. A morte cerebral é o seguinte, só o espírito se separa do corpo quando há a morte mesmo. Tanto que existe, pessoal, vamos lembrar o seguinte, morte de corpo não é a mesma coisa que desencarnação. Às vezes o corpo morre e o espírito leva um tempinho ainda para se desligar, e aí depende do apego. O desligamento, ele é mais rápido quanto maior for o desapego do corpo físico. Todos os espíritos menos esclarecidos que ainda têm necessidade de absorver fluidos vitais, eles aproveitam dessa situação. Até da gente mesmo. E aí, porque é tudo muito interligado, né, pessoal? E tudo que está ligado ao fluido vital é o que eles podem absorver. Isso é no livro Obreiros de Vida Eterna. Que é no Obreiros de Vida Eterna, quem não leu, é o livro do André Luiz, que descreve 5 situações de desencarne e que diz exatamente para nós como tudo funciona na desencarnação. É um livro imperdível, pessoal, para a gente... Obreiros de Vida Eterna. Imperdível para nós entendermos como acontecem os processos da desencarnação. Tem 5 histórias diferentes que ele conta. É muito legal, a gente aprende muito. Sim. Não, do que está em coma, não. Não, às vezes nosso mesmo, depende da sintonia que a gente estabelece. Pessoal, vamos lembrar vai sugar alguma coisa do fluido vital que a gente pode dar. Olha só, pessoal, o que é que absorve? Vamos entrar e falar assim, fica parecendo que o outro absorve porque a gente está ali passivo. Isso só é possível se a gente der essa condição. A condição quem dá somos nós. Vamos pegar um exemplo. A gente vai antecipar um slide. Imagina uma situação de uma pessoa que tem o vício do fumo, ou da bebida, ou até de comer exageradamente e coisas que não fazem bem ao corpo. Aqueles espíritos que desencarnam com esse vício, eles estão ali junto dessas pessoas para poder sentir a mesma sensação ainda. Por onde que eles sentem? Por meio desse duplo, que tem todas as sensações vitais. Então, eu sou uma pessoa que fuma, sou um fumante, e tem um espírito que desencarnou, que não se libertou desse vício, ele fica grudadinho aqui comigo. Para quê? Para fumar junto comigo. Acreditem, é assim. Mesma coisa com bebida, a mesma coisa com comida, drogas, qualquer tipo de coisa que nos intoxique o organismo de alguma forma. Não, mas a gente já está intoxicado quando a gente começa com esses vícios, né, Elô?
Olha, não. Escuta, todo mundo precisa escutar. Eu, quando como alguma coisa que a minha mãe gostava muito, eu como, penso nela e falo, olha, mãe, sente que gostoso que tá, sente o gostinho, ó, ao cheirinho. Olha só, pessoal, tem duas interpretações. Esse tipo de conexão e absorção depende de quê? Da evolução do espírito da mãe. Porque isso ela pode ser até uma atitude dela de carinho em relação a essa mãe, tá certo? Como a mãe absorve isso, depende só da mãe. Se for uma mãe que tenha um espírito, que tenha entendido que a coisa do corpo é do corpo e o que é do espírito, ela simplesmente vai entender como uma atitude de carinho e não vai receber isso como um alimento do corpo. Não é um prazer, ela não vai entender como um prazer do corpo, mas vai entender como uma memória de amor e de carinho. Vai depender de... Gente, lembra, a gente aceita o presente se a gente quer. Ou se a gente entra na frequência vibratória daquele presente que está sendo dado. Ok? Vamos lá, tem muita coisa hoje. Ui! Elemento é um elemento, o duplo etérico ainda, preciosíssimo na economia orgânica e na manutenção da saúde do ser humano. De constituição delicada, de natureza material mais sutil, ectoplásmica. Vocês veem, então, que o duplo é todo ectoplasma. E de alta sensibilidade, o duplo etérico é, em sua estrutura... Não, desculpe. O duplo etérico é altamente influenciável e se ressente em sua estrutura íntima do comportamento humano equilibrado ou não no que tange as virtudes e as viciações. Então, quando fala de virtudes e viciações, a gente está falando também o quê? Dos vícios morais. Tudo passa pelo duplo. Tanto os vícios ligados ao corpo, quanto as nossas imperfeições morais. Não é tudo energia, pessoal? Pensamento a gente já não sabe que é energia? Então, dependendo daquilo que a gente está captando ou nós mesmos produzindo, nós estamos levando para esse duplo etérico. E dependendo da qualidade do que a gente coloca para dentro, a gente mantém esse duplo íntegro ou a gente lesiona esse duplo. E a gente fica doente. E aí a enfermidade vem para o corpo. Ok? A utilização de matérias tóxicas como o fumo, o álcool, ou mesmo substâncias consideradas medicamentosas com teor tóxico inegável, afeta a estrutura íntima do duplo, desregularizando-lhe os centros de força e, por consequência, a rede de distribuição das energias vitais que irrigam as células do corpo físico. Então, qualquer coisa que a gente faça e que não é para o bem do nosso corpo ou para o bem do nosso espírito, sobrecarrega nesse duplo etérico. E dependendo dessa sobrecarga, é o que acontece. Quantas vezes a gente vem procurar tratamento espiritual, e esse tratamento espiritual, na hora que acontece, ele incide diretamente na reconstrução desse duplo etérico, quando isso é possível. Então, quando a gente consegue, numa permuta de energias entre o mundo espiritual, o médium e o enfermo, acontece a reconstrução desse duplo e a gente se recupera fisicamente. Joseph Gleber, no livro Medicina da Alma, ele repete em muitos capítulos: um dia nós vamos aprender a estrutura psicofisiológica do nosso corpo. E quando a gente entender qual é essa estrutura, as nossas curas serão muito mais rápidas. Sim, Marta?
Não, o fluido vital é de onde sai. O fluido vital está em tudo. E é de onde sai tudo que vai ter vida. Entendeu? O ectoplasma é um tipo de fluido ligado ao corpo. E pode ter ectoplasma animal, nos nossos animais. É aquilo que ajuda, é tirado do fluido vital, mas não é o próprio fluido vital. Oi. Que é aquele caso ali, né, das medicações ali. Uhum. Quando ela usava o calmante, eles não conseguiam influenciá-la para o mal, é isso? Hum. Olha só, pessoal. A gente não pode, o tempo todo, vilanizar os medicamentos. Ou seja, tornar os medicamentos que muitas vezes são necessários como vilões. Tá certo? Em muitas circunstâncias, a gente precisa do medicamento para nosso equilíbrio emocional. E muito provavelmente, eu não li o livro, mas a minha interpretação é que é uma pessoa, se eu entro num estado de desequilíbrio emocional de tanta intensidade que eu precise de um medicamento para me acalmar, quando esse medicamento normaliza, entre aspas, aí, e torna-me equilibrar, fica mais difícil o acesso dos espíritos. Porque quando eu estou desequilibrado, deprimido, com algum tipo de surto, eu fico mais vulnerável. Tá certo? A gente não pode vilanizar a necessidade de um medicamento que, em muitas circunstâncias, serve para melhorar um estado emocional enfermo. Exatamente. Então, assim, não, mas pode ser até que ela nem dormisse, simplesmente ficasse mais tranquila. Não sei qual é o caso, mas não necessariamente é aquele estado em que fica dopado, mas um estado em que a pessoa consegue se tranquilizar pelo efeito da medicação e consegue ter mais controle sobre sua própria vida. Ok? Então, pessoal, o que está dizendo? Nós precisamos ter cuidado com o que come, com tudo que nos intoxica, lembrando que os nossos pensamentos, as nossas emoções e sentimentos destrutivos também nos intoxicam. E maculam e lesionam o duplo etérico também. Ele assemelha-se a... Olha só que interessante essa comparação. A camada de ozônio que reveste o orbe terráqueo, pois, na verdade, essa camada protetora da Terra tem, por analogia, a mesma função do duplo etérico no ser humano. Quando é destruída a camada de ozônio do planeta, formam-se buracos. A gente já ouviu falar de buraco dessa camada de ozônio muitas vezes. Em locais onde deveria haver a proteção natural. E assim, certos raios solares penetram pelas falhas e produzem diversos males nos habitantes imprevidentes do mundo. Então, esse slide, essa informação, esclarece o slide anterior. Então, todas as nossas ações que podem comprometer o duplo, criam o quê? Buracos, como acontece na camada de ozônio, que precisam ser reconstruídos. No livro também, o Joseph Gleber diz que, no caso do fumo, o buraco que fica no duplo etérico é parecido com aquele buraco do papel queimado. Lembra o papel queimado que fica com uma borda marrom, cria um buraco e fica uma borda marrom no papel queimado? Joseph Gleber diz que o fumo, em alta intensidade, ele cria exatamente buracos como esses que a gente vê da queima do papel.
Não, a aura é um conjunto de coisas, mas o duplo etérico também compõe a aura. E é muitas vezes com a visão de quem consegue ver a aura, muitas vezes está tendo a visão do duplo etérico também. E é ele que dá essa informação. Vamos então passar um pouco para o entendimento dos chakras. Os chakras assemelham-se a acúmulos energéticos. Por quê, pessoal? Os chakras, nós já sabemos, e muitos já ouviram, nós só vamos lembrar, mas nós temos chakras e centros de forças nos corpos. Quer dizer, na verdade, eles ficam no duplo etérico e no perispírito. Então, tem a correspondência exata nos corpos. E é por isso que a gente faz o passe, a gente já viu como é que funciona o passe magnético, exatamente trabalhando nos chakras e nos centros de forças que existem nos dois corpos. Então, os chakras assemelham-se a acúmulos energéticos com velocidade e cor apropriadas a cada um, de acordo com a vibração que manifestem. A função dos chakras é a de realizar e manter as transferências das energias advindas dos diversos reinos da natureza, desde as energias cósmicas até as ambientais, contribuindo para a integração do espírito com os seus veículos de manifestação, o perispírito e o corpo físico. Então, tudo que é energia no nosso corpo, ele vem e vai por meio dos chakras. Então, os chakras, quando eles estão na sua cor e na sua velocidade natural, nós estamos harmonizados. Quando a gente se desarmoniza, esses centros de força e esse chakra perdem a velocidade e muitas vezes começam a girar no sentido contrário. Por isso, vocês já perceberam como é que acontece o passe? Primeiro tem o quê? Dispersão, a limpeza, não é isso? E depois, a harmonização. Se você girar, quem trabalha com o movimento giratório da mão, vocês vão perceber que a mão gira no sentido horário, de maneira que se possa trazer de volta o movimento natural. Ok? Então, dependendo de como a gente se desarmoniza, porque cada chakra e cada centro de força está ligado a um aspecto da vida, então, dependendo daquele aspecto da vida que nós temos desarmonia, ele pode estar comprometendo a harmonia geral, porque nada está separado de nada, né, pessoal? Ok? Tá difícil ou tá indo? Beleza? Então, parei embaixo. Embora a quantidade de chakras seja muito grande, quando se trata deles nos diversos tratados espiritualistas, geralmente fala-se apenas em 7, que são considerados os mais importantes na estrutura astralina, quer dizer, na estrutura do astral. Toda vez que a gente fala de chakra, temos muitos, mas a gente acaba falando dos 7 considerados básicos. Vamos ver um pouquinho. Então, nós temos chakras e centros de força: coronário, frontal, laríngeo, cardíaco, esplênico, gástrico e genésico. São os 7 chakras básicos que todos nós temos. No homem comum, os chakras ou centros de força se apresentam como um círculo de mais ou menos 5 centímetros de diâmetro, quase sem brilho. Porém, no homem espiritual, é quase sempre um vórtice luminoso e refulgente. Então, cada chakra daquele tem um movimento. Inclusive, explica-se que quando a gente está nesse movimento de doação, em contato com o mundo espiritual, todas as nossas vibrações espirituais entram pelo chakra coronário e saem pelo do coração.
pelo cardíaco, porque o chakra cardíaco é o que dá a expressão do amor. Então, toda vez que a gente está pensando num passe ou alguma coisa de doação para alguém e que a gente se liga ao mundo espiritual por meio dos bons pensamentos, a gente canaliza a energia que vem do alto, pelo coronário, passa pelos chakras superiores e sai pelo coração. E é muito interessante porque o passe ele tem movimento de mãos, não é isso? E de maneira geral, ele passa, quando sai do doador, ele sai por esse movimento que vem do coração. Então, é muito importante para aqueles que são passistas, doadores, entenderem esse processo. Da mesma maneira que é importante para a gente que está sentada na cadeira recebendo. Porque passe é permuta. Se eu tiver, em algum momento, pensando em dar o passe com a minha boa vontade, com a minha ligação e com o meu amor para alguém, e esse alguém, naquele momento, está completamente fora daquele processo, ele simplesmente não recebe. Ele bota aquela energia boa para correr. Desperdiça. Mas é assim. É exatamente assim que funciona. É bom quando a gente começa a entender o processo, porque muitas vezes a gente não sabe muito bem como se porta na hora de receber o passe. E, ao mesmo tempo, não sabe muito bem quando se porta na hora de dar o passe. Que é uma doação de amor, que vem por meio desse chakra energético, que é o chakra cardíaco. No perispírito, possuímos todo o equipamento de recursos automáticos que governam os bilhões de entidades microscópicas a serviço da inteligência nos círculos de ação em que demoramos. Quando falo nesse círculo de ação, está falando da própria existência. Na atividade funcional dos órgãos relacionados à fisiologia terrena, identificamos os centros de força. Então, o genésico, que a gente diz que é esse chakra que está na parte inferior aqui do corpo, ele é o responsável por toda a energia telúrica. A energia que vem da Terra. E se a gente se conecta, nós mesmos, sem precisarmos de um doador, se a gente se conecta, planta bem os pés, coloca a planta dos pés bem firmes no chão e se conecta com o alto, a energia simplesmente faz isso. Ó. Percorre até embaixo e volta. E aí ela faz um movimento circular que pode reorganizar essa velocidade e harmonizar os nossos chakras, nós mesmos. Sim, tem curso para passe? Tem. Aí depende, acho que 4 semanas, não é? A média, 4 semanas. Tem sim. Tem toda uma informação, inclusive, para falar desse tipo de doação, para a gente fazer a diferença entre os passes, porque a gente está falando aqui do passe magnético. Magnético é aquele passe que é doação do médium, doação do corpo do próprio médium. Existe o passe espiritual, que aí é mediunizado, e pode ter o passe misto também, ok? Mas esse que a gente faz nas reuniões públicas é o passe magnético. Então, do tratamento, ou misto, pode ser misto. O magnético é uma doação do médium, anímica, do corpo do médium. Daí a responsabilidade de quem é passista. É magnetismo mesmo. Esse das reuniões públicas, tá, pessoal? Daí... Oi? Um caso?
própria... Quem... Aí, incorporado é o passe espiritual, não é o magnético. Ah. Até no magnético, sabia? Mesmo que não seja um passe mediunizado ou passe espiritual, esse que a gente está dizendo, mesmo nesse, o médium, quando ele se prepara para essa doação e ele está bem sintonizado, ao mesmo tempo em que ele doa, ele recebe, porque afinal é energia passando por todo mundo. E é uma energia que passa. Então, olha só, pessoal, não quer dizer que não tenha amparo da equipe espiritual, o que é diferente. A equipe espiritual está na casa. Tem amparo, só que o médium não está trabalhando mediunizado. Essa é a diferença. Então, o fato de eu estar aqui dando um passe, não estou mediunizada, não tenho um espírito trabalhando por meu intermédio. A doação é minha, mas não quer dizer que eu não tenho equipe espiritual me amparando e protegendo aqui. Existe. Eu só não estou trabalhando mediunizada. Ok, pessoal? Tá difícil ou foi? Oi. Sim. Isso. Ok. Ok. Tem alguns trabalhos que a gente só pode fazer dentro da casa. Exatamente. Isso aí já é um trabalho diferente, que é o trabalho de desobsessão. Sempre, sempre. Nunca nós estamos sozinhos. Mesmo que a gente não esteja como médium trabalhando mediunizado. Flávia. Exatamente, o que é isso? Existe também tratamento durante as palestras. Não, durante toda a palestra, durante toda a reunião pública. Porque, olha só, quando a gente está aqui fazendo uma palestra, a gente está fazendo uma conexão direta com o mundo espiritual. Quem estiver aqui necessitado e conectado com essa necessidade, tem uma porção de trabalhadores ajudando nesse processo, durante a palestra. Pode acontecer, e o tratamento culminar com o passe, não é durante o passe, é durante, pessoal. A nossa cura efetiva não é por meio da palavra de alguém, é por meio do nosso próprio processo. Então, quando nós estamos numa palestra, em processo de aprendizado daquilo que está sendo dito, daquilo que está sendo explicado, daquele conteúdo que está sendo trazido, e a gente se conecta com aquele conteúdo, e a gente tem necessidade de cura, porque quem não tem, né? Todo mundo tem necessidade de cura em algum aspecto da vida, seja no corpo, na mente, no emocional, no espiritual, todos temos em maior ou menor grau. Depende da circunstância. Quando nós estamos na palestra, ouvindo e nos conectando, é às vezes o momento que a espiritualidade amiga aproveita para interceder em nosso favor. Porque é quando a gente se permite a conexão que muitas vezes lá fora a gente não se permite. E dormir na palestra não pode não, tá? Dormir na palestra pode não, tá? Tem que fazer um esforço. Não deve. Olha só. Não. Olha só, pessoal. Vamos lembrar. Ih, não vai dar tempo, vou ter que correr. Aqui. Moçada, olha só. Acontece, tem
uma moça que faz os cursos, desde o ano passado tem feito o curso aqui comigo, e ela faz o curso da noite de mediunidade. Eu falei assim, mas Jane, desde que a gente começou a conversar assim, não se permitam dormir durante a palestra. Faz alguma coisa, aperta o dedo, chupa a bala, faz alguma coisa, mas não durma. Dormir é tudo que alguém que esteja nos influenciando quer. Porque se eu dormir, eu perco a conexão com a palestra. Bocejar, às vezes, faz parte, mas é o primeiro estágio. É o primeiro. Pois é, mas aí tem que ter. O bocejo, ele pode ter várias explicações. Agora, às vezes, tem, inclusive, até doação de ectoplasma, às vezes acontece. Em reuniões mediúnicas. O que tem que prestar atenção é o seguinte: estou bocejando, vou dormir daqui a pouco, não posso. É. Não, estava bocejando muito. Pois é, pode ter várias explicações. Agora, pessoal, a gente já sabe, por favor, não pode dormir na palestra, dorme em casa de madrugada, sai daqui, vai dormir. Na palestra não pode dormir, a gente já sabe disso, tá? Onde foi que eu parei? Já fui. Aí, estavam falando dos passes, é deles mesmo. Dos diversos tratamentos utilizados, olha que bonitinho quando pisca ali. Dos diversos tratamentos utilizados para o reequilíbrio bioenergético, o magnetismo é um dos recursos que tem contribuído de forma muito eficaz. Pessoal, o magnetismo existe desde muito tempo, desde Mesmer. Existe até uma teoria que é o mesmerismo. Foi o Mesmer que começou todo esse processo de magnetização, inclusive Allan Kardec já conhecia o magnetismo e a cura pelo magnetismo antes de conhecer os fenômenos espíritas das mesas girantes e começar a estudar o espiritismo. Então, é um mecanismo de cura que é conhecido há muitos anos. Dos diversos tratamentos utilizados para o reequilíbrio bioenergético, o magnetismo é um dos recursos que tem contribuído de forma muito eficaz para o auxílio aos encarnados e também aos desencarnados. Desde a simples imposição das mãos até as diversas técnicas utilizadas por eminentes magnetizadores do passado, essa energia abençoada pode atuar na reconstituição eletromagnética do corpo espiritual ou perispírito, como também do corpo vital ou duplo etérico. Olha o poder de um passe magnético. Oi. Jacomelo. Tem muita coisa. Jacomelo é um dos maiores especialistas em magnetismo. Já veio fazer um encontro aqui para a gente, uns 2 anos atrás, talvez. Quem quiser fazer uma pesquisa mais aprofundada, Jacomelo. Jéssica está lembrando aqui para nós. Tem muita informação sobre o magnetismo de Jacomelo. É uma coisa absolutamente impressionante. Pessoal, nós somos fenômenos físico-químicos. Estamos trabalhando energeticamente todo o tempo. Se a gente tem convicção no que a gente está aprendendo, e se hoje a própria ciência já mostra isso para nós, é preciso só que a gente se porte da maneira como nós estamos aprendendo. Vejam que a grande possibilidade de tratamento por meio do magnetismo. É absolutamente incrível tudo que pode ser feito, porque recompõe o perispírito, recompõe o duplo etérico e, consequentemente, recompõe o corpo físico. Todas as nossas enfermidades do corpo físico são decorrentes das nossas distrações. Em algum momento, a gente se distraiu nessa existência ou em outras. Se for alguma coisa trazida de outras existências, está marcada já até no perispírito. Mas existe tanta coisa que a gente marca nessa, que a gente nem precisaria das outras. A gente é especialista em fazer essas lesões pela nossa invigilância.
e pela nossa distração. Ignorância também, né, Elô? Sim, Marta? Pode ser, pode ser. Alguma coisa que no passado a gente comprometeu dentro do perispírito e hoje a gente não consegue reagir às enfermidades. E pode ser provocada por muitos desequilíbrios, às vezes provenientes até do sexo mal usado. Depende de como isso acontece, mas pode. As doenças autoimunes, muito frequentemente, vêm de existência passada. Embora a gente possa conquistar isso a qualquer tempo, Marta. A gente é capaz de tanta coisa ainda. Mas, por outro lado, também temos a mesma capacidade de cura. E é isso que a gente esquece. E muitas vezes as nossas doenças duram mais do que deveriam durar, porque a gente esquece desse potencial curador que é todo nosso. Pode ser. Ou não, porque cada caso é um caso. Existem coisas que a gente traz lá da vida pretérita, que dependendo do que a gente faz nessa existência, a gente pode melhorar muito. As nossas escolhas dessa vida podem transmutar muita coisa trazida do passado. Sim. Isso, exatamente. Trazida, exatamente. Pode ser alguma trazida ou nessa. E aí eu estou dizendo, mesmo que seja trazida, não tem aquela coisa assim, tipo, aqui se faz, aqui se paga exatamente do mesmo jeito. Isso não existe, pessoal. A gente tem que acabar com essa convicção de que a gente vai purgar exatamente da mesma maneira em que alguma coisa foi cometida no passado. Não é assim. A gente tem possibilidade de modificar essa situação, porque senão a gente invalidaria a frase que foi dita que o amor cobre a multidão dos pecados. Não pode ter contradição nisso. Certo, pessoal? Fomos? Fomos, então. Jana, passa aquele filme para mim, bota, por favor. Eu acho que dá tempo, dá tempo. Estão vendo a forma do chakra? Podemos fazer a nossa própria limpeza, vejam.
Lindo vídeo, não é? Essas são as possibilidades de todos nós. Não é só dele, não. Todos nós, é uma possibilidade, um potencial que está ao alcance de todos nós. Tanto para que nós possamos doar para o próximo, doar por outro, mas possamos fazer nossa própria doação, nossa autodoação e nossa autolimpeza e nossa autocura. Ok? Quem gostaria de fazer, então, nossa prece final? Não? Pode, claro. Jesus, nosso querido Pai amoroso, nossa mentora amada, Joana de Ângeles, nossos mentores, todos aqui presentes, nossa falange maravilhosa, gostaríamos de agradecer pelos estudos na tarde de hoje, por todo esse conhecimento rico que vai nos ajudar muito na nossa evolução. Proteja nossos caminhos, nossos passos de volta às nossas residências e procure nos enriquecer cada vez mais com essas mensagens positivas e esses ensinamentos que só ajudam na nossa evolução, graças a Deus. Boa tarde, pessoal. Obrigada. Até quinta. Então, fiquem com Deus. Acho que são umas 2.